Olá, boa noite. Aqui é do canal Tudo Sem Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje a leitura de Tarô do Amor. Vou ver para 3 grupos. Primeiro, para quem está afastado de quem ama. Segundo, para quem está solteiro, né? Não tem ninguém no coração e está esperando um novo amor. E o terceiro é para quem está numa relação, tá? Então, quem quiser ver os 3, quem quiser ver um só, fique à vontade. Vou começar aqui. Tirei aqui os 3 oráculos para cada montinho. E depois vou tirar mais tarô, mais baralho cigano e mais um oráculo aqui, ro-ro, tá? Para quem tá querendo saber sobre o amor afastado, as 3 cartas que saíram: a mulher segurando a moeda, confidente, pratique, com prática, com tempo e prática. Então, aos poucos, a pessoa vai aprendendo, né, a lidar com essa confiança em si, né? Algo que fala sobre confiança em si mesmo. E aqui sobre o cheiro depois da chuva. O que me vem aqui nessas 3 cartas para quem está afastado de quem ama? É muito difícil essas pessoas, né, que estão sem saber o que está acontecendo com a outra pessoa, que estão sem saber se a relação vai ter uma volta, vai ter uma reconciliação. Tudo isso pede que a gente tenha muita confiança. Nem sempre só na gente. Às vezes na espiritualidade, né? Que as coisas que são afastadas da nossa vida é que naquele momento elas não podem estar na minha vida naquele momento, porque talvez se estivessem, a relação poderia ser destruída a ponto de não conseguir, né? Depois acontecer uma reconciliação. Então, às vezes, o afastamento, só que quando a gente está vivendo esse afastamento, a gente não entende e não sabe se o afastamento é para sempre, né? Se aquilo vai ter uma volta. Então, toda essa incerteza causa uma angústia muito grande. Só que aqui, esse trabalho de confiança não é em nada, é em si. É que aquilo tudo que foi doado na relação, que foi oferecido e ofertado ao outro de forma genuína, isso volta para você. E aí há um trabalho grande por trás disso, de fé, de entendendo que aquilo que não está na minha vida é para me dar espaço para que naquele momento eu vá fazer outras coisas que também são importantes para mim. Às vezes cuidar da minha saúde, às vezes focar no trabalho, às vezes começar um projeto meu. Então aqui, o tempo que alguém é retirado da minha vida, eu preciso colocar essa energia então em algo para mim. Porque se aquilo não está naquele momento, é porque eu preciso dar conta de outras coisas naquele momento, né? Então, quando aqui aparece a mulher segurando a moeda, aqui parece que, inclusive, é uma pausa para que você olhe com mais carinho e cuidado, inclusive com o tempo, para as suas questões financeiras. Talvez para o seu trabalho, talvez para um curso que vai te trazer um aprimoramento e talvez isso seja revertido, né, em um salário, em uma promoção. Então, aqui me fala que essa confiança é adquirida com o tempo e a prática, porque nesses momentos que talvez eu quisesse controlar de uma outra maneira, a vida está me pedindo pausa. A vida está me tirando aquela pessoa da minha vida para que eu possa dar conta de outras coisas. Então, eu preciso, nesse momento de silêncio, deixar o outro silenciar lá e cuidar aqui, deste lado, daquilo que é importante para mim, daquilo que a vida, de alguma forma, está me trazendo, né? Aqui, por exemplo, falar que o cheiro depois da chuva, aqui tem uma mulher curtindo esse cheiro, né? Feliz por estar sentindo esse cheiro. Só que ali é como se alguém estivesse no momento presente. É como se alguém tivesse focada ali, né, em curtir aquele momento, aquele aroma. Ela não está pensando se a pessoa que ela ama vai voltar. Ela está ali simplesmente curtindo o momento que é dela. O momento que a natureza ali está colocando para ela, para que ela aproveite aquele momento. Então, quando é que fala confiança sobre sentir, aproveitar o aroma da vida, as flores, né, a natureza ali, e para a mulher que está segurando moeda, aqui de alguma forma me diz que eu estou sendo escassa na matéria, né, com a minha vida, nesses outros lados. Se a gente imaginar que a nossa relação amorosa é só uma parte da minha vida, eu tenho outros contextos para dar conta. Então, quando essa pessoa está afastada, a vida vem me trazendo outras demandas.
E se eu ficar focada no que será que o outro está fazendo, será que o outro está vivendo, isso não vai fazer com que o outro volte, mas vai me deixar ali aprisionada e com a vida em pausa. E a vida não pode parar, né? Uma coisa que eu sei é certa, uma coisa que, né, a gente vai conhecendo, não eu, né, as pessoas que já viveram amor, o que a gente sabe certo é, ninguém morre de amor. E mesmo que eu vá sofrer, isso vai durar um tempo. Mas eu preciso lidar com esse tempo, se eu quiser ter uma vida boa, de uma forma mais leve, né? De uma forma como se eu estivesse abraçando o que a vida está me entregando. Se a vida está me entregando uma pausa, um silêncio nessa relação, eu preciso então focar minha energia para outra coisa. Então aqui me veio muito forte com esses oráculos aqui, pedido para que você aproveite a sua vida, para que você foque em si. E isso não é adquirido de uma hora para outra como um interruptor de luz que eu vou lá e ligo e desligo. Isso aqui é com o tempo, é com cada afastamento de quem eu amo, é com cada término, é com cada reencontro que eu vou lidar aos poucos com isso aqui, né? Isso de alguma forma vai ser uma prática mesmo. E como é que a gente pratica o sofrimento de não estar perto de quem ama? Deixando o sofrimento vir e cuidando dessas outras coisas que estão aqui, né, no meu colo como demanda. É assim que de alguma forma eu cuido de mim, né, enquanto o outro não está aqui. Porque de fato a gente não sabe se o outro vai retornar, né? Se ainda temos algo para viver com outra pessoa. O que eu sei é, a vida está me pedindo outra coisa agora. E eu preciso estar atenta a isso, né? Vou tirar aqui mais 7 cartas do tarô. Aqui saiu o Rei de Espadas. Saiu 7 de espadas. Saiu 7 de copas. Carta da Justiça. A carta do Hierofante. Energia de Libra, de Touro. E a carta 2 de espadas. Tem energia aqui forte de Libra e de Touro. No fundo do deck, a carta 10 de ouros. O que eu vejo aqui? Existe, né, uma pessoa aqui mais centrada, mais talvez cortante, ou talvez um pouco mais fria, né? E essa pessoa, de alguma forma, ela não foi justa, né, no se doar. Ela, de alguma forma, aqui na carta 7 de espadas, parece alguém aqui fugindo na calada da noite, né? Como se essa pessoa tivesse pegado algumas espadas, né, e tivesse fugindo aqui, né? Ela tá com capuz, saindo aqui à noite escondida. Só que aqui há uma lua muito iluminada que me fala, né, de ilusões, de segredos que talvez esse Rei de Espadas, que é o Rei da Verdade, talvez estivesse, né, ocultando, né? Seja por conta de alguma verdade que não foi falada, seja por conta de alguma situação, né? E essa pessoa, né, ela precisou fazer uma escolha, né? Ela precisou decidir se contava, né, essa situação, se trazia isso à tona. Só que a justiça aqui para mim não vem como se fosse uma decisão dessa pessoa. Aqui vem como se fosse algo divino, né? A justiça vindo para as suas mãos por conta de um entendimento. Inclusive esse hierofante aqui, ele tá com um pergaminho na mão, né? Como se tivesse, de alguma forma, o universo fosse trazer para essa situação uma verdade que vai ser trazida por conta de uma mensagem. Seja dessa pessoa contando algo, ou seja você descobrindo sobre essa pessoa algo, né? Que vai chegar nas suas mãos. E aqui há um conflito, né? Há um embate. E tem 3 pessoas aqui nessa carta. Inclusive uma tá tampando aqui, né, os ouvidos. Aqui parece pai, mãe e filho. Então aqui como se tivesse algo familiar, né? Por exemplo, aqui parece o que foi escondido aqui. Foi algo na seara familiar dessa pessoa, né? Inclusive olha interessante, esse cavaleiro aqui, ele tá com um capacete de ferro. É como se ele não quisesse saber a verdade, né? Mas quem está tampando o ouvido, na verdade, é outra pessoa. Aqui me parece algo de algum conflito familiar. Não sei se a família dessa pessoa não gostava de você,
O que eu sei é que todo esse esclarecimento e todas essas situações que aconteceram aqui, tanto as escolhas, quanto, né, essas situações escondidas, quanto essa mensagem que vai chegar até você, essa informação melhor, mensagem não, uma informação que você vai ter acesso, seja por meio dessa pessoa, seja por meio de outras, vai trazer a verdade que existia um conflito entre três pessoas. Aqui não me vem como se fosse alguém fora da relação de vocês, não. Parece algo familiar, porque parece pai, mãe e filho, sabe? Talvez essa pessoa estava tendo um desgaste que ela não queria te contar com a família. Talvez essa pessoa tivesse uma família que não gostasse de você e ela não queria ouvir. Inclusive, aqui, olha que interessante. Tanto nessa carta aqui, 7 de espadas, aqui tem uma menina e aqui tem um menino, né? São duas pessoas mais novas diante de adultos. Aqui pode ter situações com filhos, envolvendo filhos aqui. Então, algo aqui foi mantido em sigilo. Essa pessoa não queria te contar, talvez não tivesse a fim de, né, de abrir isso. Só que essa verdade que vem à tona vem trazer a possibilidade de vocês materializarem algo que talvez não tenham conseguido no passado, que é essa família. É como se vocês tivessem se separado, né, estivessem separados, mas a ideia que vocês tinham juntos era ter uma família. E aqui me vem, que é o que você não tá vendo, que é o que tá no fundo do deck, né, que essa família, isso vai acontecer com uma colheita na vida de vocês depois dessa resolução aqui, né, depois de uma conversa, depois de você saber a verdade. E aí, claro, isso vai exigir perdão, né, isso vai exigir perdão do tempo perdido, isso vai exigir perdão daquilo que não foi contado. É como se para que acontecesse essa família feliz, se o resultado disso fosse estar junto com essa pessoa nessa construção, fosse surgir a partir de uma resolução de um problema. Que essa pessoa vai te trazer, ela vai trazer a verdade, porque agora ela está, né, assim, empoderada nessa energia de rei de espadas, né, não só com a frieza, mas também com a verdade. Inclusive a carta da justiça está embaixo dela. E aqui é um casal, né? Parece que é um casal. Só que essa justiça ela vem sendo trazida para você pelo universo, pela espiritualidade. E aí, essa situação vai se resolver por meio de uma informação, seja essa pessoa te trazendo ou não, né? Que foi necessário fazer escolhas, que essa pessoa talvez tenha te ocultado e talvez isso tudo esteja envolvendo uma família, ou talvez o filho dessa pessoa, filho ou filha, né? E aí, o que essa pessoa quer trazer para você é a informação de que isso aqui não era só um sonho, é o que a pessoa de fato quer realizar com você. Por isso essa pessoa nesse momento vem te trazer a verdade. E aí você precisa levar em consideração todo esse cenário, ponderar dentro da sua balança se essa situação, essa pessoa, essa dinâmica merece uma outra chance, porque quando a gente diz que vai dar chance para alguém, na verdade eu também não estou dando chance para mim. Eu estou dando chance para que eu adquira um entendimento e uma verdade, porque eu também quero estar com essa pessoa, né? Então aqui é ponderar se você quer viver isso, porque essa carta 10 de ouro está falando dessa materialização disso tudo que vocês sonharam, né? Então o que essa pessoa quer trazer para você é essa informação. Só que isso vai se abrir, eu vou ainda tirar as mais cartas aqui, isso ainda não, talvez não tenha acontecido ainda, né? Talvez essa pessoa não tenha trazido, assim, tava aqui no fundo do deck a carta do cachorro. Talvez essa pessoa não tenha trazido essa informação ainda, né? E aí você vai analisar dentro dessa linha do tempo, né? Que a gente vai vivendo que às vezes é diferente da carta. Pensar se já aconteceu isso ou se isso é uma coisa que ainda vai vir. Cai uma carta que eu vou deixar, tá? A carta que caiu aqui foi... Olha a carta que caiu aqui. Aqui, nessa relação, há amor. Esse entendimento da construção dessa família não foi porque vocês teriam algo material, né, algo financeiro para compartilhar. Vocês têm uma família, tem um amor aqui envolvido. Essa promessa dessa família feliz, ela é por conta de um sentimento, né? Vou tirar as demais cartas, tá? A carta da cobra, a carta da aliança, a carta do cigano. Aqui, para mim, há essa oferta de amor, dessa parceria, que é da construção dessa família, tá? Só que aqui, para mim, tem um contexto muito grande de um desejo enorme entre vocês. Então, talvez a parte, né, de desejo, de intimidade, seja algo muito grande. Quando vem para mim assim, a carta, né, nesse contexto que sai aqui das primeiras mensagens,
com a carta do coração e da cobra, me vem muito uma questão de desejo. Então, essa pessoa não só tem amor por você, como tem desejo de construir uma família e ainda é regado a muito desejo. E aí você vai poder avaliar, né, dentro da sua história, se isso é uma verdade, né? Nossa, realmente, a nossa intimidade pegava fogo. E esse homem quer trazer, né, ou essa pessoa, para você uma aliança, né, no caminho do amor. Uma aliança que vai trazer a possibilidade dessa família 10 de ouros. Aqui no fundo do deck tá a carta do buquê, né? Então, assim, aqui vem uma questão muito forte do que essa pessoa quer te oferecer. Ela quer te oferecer uma parceria de vida, porque há amor, há desejo e, né, há a sensação de que a aliança com você seria algo positivo. Para quê? Para que fosse construída essa família, uma família próspera, talvez de duas pessoas que possam até desenvolver algum trabalho juntos, né, que possa trazer prosperidade para essa família, mas não só isso, filhos. Caso vocês não possam mais ter filho ou não queiram, talvez essa pessoa tenha filhos de outro casamento, ou talvez vocês possam ter pets, né, que tem um bichinho aqui, né, esse menininho brinca. Então, assim, além de filhos, vocês podem ter pets aqui, né? Então, aqui é uma mensagem que começa com um problema, né? Só que termina de uma forma muito legal. Então, você vai avaliar dentro da sua história se esse rei de espadas merece, né? Que nem pode ser que seja uma mulher, tá? Mas aqui me vem muito forte como se fosse o outro lado. Mas você avalia dentro da sua história de alguém, né, que talvez não tenha sido verdadeiro no início com você, mas não foi por nenhuma traição. Foi uma questão de família que essa pessoa escondeu. E essa pessoa, de alguma forma, né, não deixou isso vir à tona. Talvez a dúvida sobre o que estava sendo escondido pode ter causado essa separação, porque quando a pessoa está mentindo, a gente não sabe o que é. A gente sente que tem alguma coisa no ar, mas não sabe explicar. E aí, enquanto essa pessoa não vem, aqui pede que você aproveite a vida, né? Que você, de alguma forma, vá vivendo, né, os seus dias, vai mantendo sua energia alta, vai trabalhando nas questões que aparecerem, né? Seja no trabalho, seja na sua casa, né? De alguma forma que você tenha uma vida boa enquanto essa situação não retorna, né, aos seus braços, vamos dizer assim. Que você possa lidar com essas outras questões, tá? Eu vou tirar aqui uma carta agora desse oráculo e vou ler a mensagem aqui para você. Aqui só é a carta da magia, falando para confiar no mistério da vida. Então aqui, tudo isso que está acontecendo ainda não foi mostrado para você. E você precisa trabalhar essas questões de fé, essas questões de acreditar antes de ver. Se eu falar para você que eu vou te mostrar alguma coisa, é muito fácil você acreditar, porque você vai ver. E quando existe algo sendo trabalhado pela espiritualidade que você não consegue ver? Aí é a hora de eu trabalhar a minha fé. Hora de acreditar que se eu plantei boas sementes, eu vou colher elas. E essa colheita desse primeiro grupo que tem afastamento é uma família. Uma família próspera, uma família que se ama, um casal que tem muito desejo, que vai misturar filhos e pet. Então, assim, é uma construção de algo bonito, né? Mas que você, dentro da sua realidade, você vai avaliar, né? Se é possível, né? Se essa história tem a ver com você, né? E confiar naquilo que você não está vendo, porque isso, de fato, vai acontecer, tá? Eu vou ver aqui no livro qual é a página. Aqui diz o seguinte: o desconhecido é imprevisível. Quando adentramos reinos inéditos, a magia dá vida a pequenos milagres. Magia é inteligência divina que se protege em mistério. Ela se revela a todo instante. Basta estar atento e aberto. Se você olhar para o passado, encontrará um instante em que a magia esteve presente, tornando possível o impossível, colocando a pessoa certa no momento certo. O mistério quer sempre fazer o que é melhor para nós. A magia é o alicerce dos nossos sonhos e o poder da natureza a nosso favor. Essa carta te convida a deixar um pouco de lado a mente questionadora e controladora. A olhar a vida com encantamentos, se recordando que tudo é realizável num mundo de infinitas possibilidades. Ao se recordar que sua vida é uma faísca divina e você não precisa planejar, decidir e nem resolver tudo sozinho.
Você está sendo convidado a se recordar que você pode criar parcerias com o universo. A sua parte é sonhar, intencionar e estar aberto aos sinais que te conduzem à realização dos seus sonhos. Confie na vida, pois ela está ao seu lado. A magia sabe o que faz. Tem um mantra, né? Confio no mistério da vida. Então aqui, muito legal isso, né? Eu já tinha falado sobre essa questão da fé. Trabalhe a sua fé. Trabalhe que essa família feliz, ela tá vindo na sua vida porque você merece viver isso. Essa família feliz, próspera, amorosa, apaixonada, foi o que você plantou. E mesmo que você não veja nada na sua frente, acredite, o universo está planejando o melhor para você, porque as sementes já foram plantadas. Só entrega e confia. E isso é uma coisa extremamente difícil, né? Eu vou aqui agora arrumar a mesa e tirar a leitura para quem escolheu o montinho dos solteiros, tá bem? Deixe um grande abraço, queridos, a todos vocês. Um beijo grande e até a próxima. Vamos lá para quem escolheu o segundo montinho, para quem quer um novo amor, quem tá solteiro e não tem ninguém no coração. As 3 cartas que saíram aqui, poção. Pratique o amor próprio. Primeira carta. A segunda, cheirar uma flor. E a terceira, sobre inveja. O que acontece aqui? Para quem está querendo um novo amor, aqui fala que a forma de você atrair o novo amor não vai ser indo até esse amor, não vai ser procurando esse amor, vai ser vivendo a sua vida feliz. Essa coisa de se auto-amar, ela é tão atrativa energeticamente que você não precisa fazer um movimento fora, você não precisa entrar em site de relacionamento. Aqui, quando você pratica esse amor próprio, você fica como se estivesse iluminado. Então aqui é um pedido que você focando em si, que você focando nessa magia, inclusive essa menina está sentada aqui, né? Nessa prática de um momento seu, de algo que você goste de fazer, seja meditando, seja cozinhando, seja lendo, seja vendo um filme, qualquer coisa que te traga a sensação de estou cuidando de mim, é isso por vários momentos, em vários detalhes, que você vai transformar a sua energia e vai atrair esse amor novo. Então, esse amor novo não vai vir porque você vai atrás, ele vai vir porque vai sentir você atraindo essa pessoa energeticamente falando. Então, isso aqui é muito poderoso, né? Você vê, para energias não tem barreira, né? E aí, quando a pessoa está aproveitando a vida, aproveitando a natureza, curtindo a si mesma, curtindo a beleza da vida, isso é magicamente atrativo. Então, você vai... inclusive, aqui me parece como se você tivesse uma energia tão reluzente que você vai atrair inveja. Então agora, outra coisa também que me traz essa carta é, você não precisa invejar a relação alheia. Vai vir uma no seu formato, do seu tamanho, do seu jeito. Porque aqui a inveja que existe é, meu Deus, quando eu vejo os outros casais na rua, eu fico pensando, será que eu vou ter um amor para mim? Vai. Só que esse amor vai ser atraído para você dessa forma energética. Você curtindo a vida, curtindo a si mesma, e isso vai transformar tudo. É isso que vai, né, vamos assim, deixá-lo atrativo para que essa pessoa te encontre, né, para que esse amor, né, te perceba. Vou tirar aqui 7 cartas do tarô mitológico. Mais uma carta. Fundo do deck. Carta Cavaleiro de Paus. Saiu a carta 8 de Copas. Saiu a carta 6 de Ouros. Saiu a carta As de Ouros. Saiu a carta 5 de Paus. A carta da Morte. E a carta 10 de Ouros. Aqui, a energia que saiu aqui pra mim, por exemplo, essa carta aqui, Cavaleiro de Copas. Desculpa, Cavaleiro de Paus. Aqui fala de alguém ousado, né? De alguém que tá indo, vamos dizer assim, indo atrás daquilo que quer, daquilo que deseja, né? Então aqui, se a gente tá falando de um novo amor, aqui a história que me vem é o seguinte, existe um início muito próspero na sua vida, tá? Algo que vai iniciar.
Porque aqui me parece que essa pessoa, aqui parece que essas cartas iniciais que saíram foi um trabalho que essa pessoa que está sozinha, que não tem ninguém no coração, que quer saber de um novo amor, ela veio num trabalho muito grande. E aí esse trabalho de autoestima, de amor próprio, como saiu aqui, de aproveitar a vida, desse amor por si, ela agora consegue doar. Ela agora está tão rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Rica do amor em si, rica sobre os seus valores, rica sobre a sua presença na vida de outra pessoa, que agora ela pode se doar. Agora ela está ali abastada de si mesma. Tanto ela pode oferecer esse início, e aí, claro, aquilo que você oferece, aquilo que você recebe. Então, se você está próspera nesse nível de poder doar amor ao outro, é porque você também está pronta para receber. E aqui a carta 6 de ouros é alguém doando. Então aqui, depois de você sair de um cenário, né, que você saiu ainda gostando, talvez da tua relação anterior, você tenha terminado ela ainda gostando, por conta desse amor, de entender que você não precisava ficar em lugares que não te tratavam à altura do que você merecia. Você estava lidando com pessoas que talvez não tivessem te valorizado. Então aqui existe um cenário triste. Ela deixa todas essas copas para trás para ir em busca daquilo que ela sabe que merece. Ela, a pessoa, tá? E aí, depois desse amor abastado, de ela amar a si, de saber tudo isso, né? Do seu valor, do que ela nutre numa relação, do teu potencial quando está com alguém, aqui ela agora sabe doar. Ela tem tanto que ela pode doar. E aí, o que você recebe do universo? A mesma coisa, né? Se você está doando amor, generosidade, compaixão, você recebe o mesmo. E esse início vai vir para você. Depois desse cenário que você precisa sair, inclusive a carta que está embaixo dele é um cenário de conflito, de disputa. Então, aqui você se via num cenário muito ruim. E essa morte me traz, vamos dizer assim, o percurso que ou você está fazendo o que você precisou fazer para sair disso tudo, para deixar de ficar como que estivesse mendigando afeto, atenção, né, o olhar do outro, que você via como se fosse algo magnânimo, um pedestal, né? A gente coloca outro no pedestal. Para quê? Para que essa possibilidade dessa família, a possibilidade de um casamento, a possibilidade de uma relação próspera viesse até você. Isso foi um trabalho que começou aqui, ó, lá na carta inicial, de alto amor, de autocuidado, de você aprender, né, essa morte foi aprendizado que não precisa de conflitos. Foi aprendizado de entender que eu não preciso estar todo o tempo lutando, porque o amor, ele vem fluido. O amor, as parcerias, eles vêm em espelhamento do que eu estou me dando. E aí, quando você está se espelhando esse amor, o que vem para você? O espelhamento de mais disso que você está dando. Então, o que você está dando vai voltar para você em forma de um início próspero. Aqui tem 6 cartas, né? 3 cartas dessa, metade disso é ouro. É aquilo que vem para sua matéria sem você ter dúvida. Sem você achar o que está acontecendo. Aqui é prosperidade. Nesse amor, nessa oferta. Por quê? Porque o que você aprendeu a se doar. Então, nada mais justo que o universo te retribua isso, né? Vou tirar aqui baralho cigano. E aí, essa impetuosidade, essa coragem que você parte para a vida é o que também vem ao seu encontro. Então, veio ao seu encontro um cavaleiro de paus com muito fogo, com muita ação, te ofertar algo próspero, porque você se deu isso, né? Aqui a carta da estrela, a carta das nuvens, a carta da aliança, a carta do urso, no fundo do deck, a carta da mensagem, da correspondência da carta. O que acontece aqui? Aqui, talvez você, essa correspondência aqui tem um selo de coração, de amor. Então aqui, talvez, não sei se você está paquerando alguém na internet, eu não sei se tem alguém que você já se corresponda, mas que vocês nunca tenham ficado, e que isso vai ser um amor. É um amor que foi trazido pela espiritualidade e que vai servir, né, de uma parceria, de uma aliança.
Essa carta também saiu na carta de quem está afastado. E todo esse momento, né, esse apego, essa teimosia, né, esses momentos de dificuldade que você não conseguia enxergar, eles foram dissipados ou estão sendo, tá? Para quem ainda está vivendo isso. Porque a espiritualidade está tirando do seu caminho. Por conta desse autocuidado. Imagina, se vem uma lição para você e você abraça essa lição, se tratando com amor, com respeito, o que que isso devolve, né? O que que isso volta para o universo? Eu entendo que essa lição é algo que dói, eu me cuido, eu me nutro e vou aprender a lição. E aí você deixa, o que que é aprender a lição? Você ser forte e virar as costas para algo que você gosta muito, porque não estava adequado. Talvez aqui fosse, inclusive, uma pessoa que tivesse muito ciúme, muito controle. Então, você precisou morrer para renascer em si, mas de um trabalho que dá, né, essa morte e renascimento em si, para que você deixasse os conflitos entendendo que a parceria estaria em outro lugar. A parceria estaria num novo relacionamento, numa nova pessoa. E que talvez naquele momento turbulento, de grande dificuldade, né, de que você ainda estava ali se reerguendo, você não fosse conseguir ver, que a carta, né, das nuvens traz isso. Mas essa mensagem, talvez, dessa pessoa querendo efetivamente combinar uma saída, efetivamente marcar algo, o que está no fundo do deck é isso, né? Para quê? Para que você tenha o que de fato você merece, uma parceria genuína com alguém, que te nutre, que te devolve afeto, que quer construir com você, que tem orgulho de você, que quer te apresentar para a família. Então aqui, imagina, uma carta dessa, 10 de ouros, com esse Reais de Ouros é o início dessa família, dessa parceria que você tanto buscou. Porque antes de tudo você se deu, você se doou esse afeto, você abraçou a lição, fez as suas curas. Aqui eu tô falando com quem fez um trabalho grande, né, de viver a vida presente, que teve que trabalhar inclusive questões de sentir inveja dos casais felizes que estavam ali, sensação que estava esfregando na sua cara, né? Tá todo mundo feliz menos você. Não, era um momento de silêncio, de recolhimento, de autocuidado por tudo que você já tinha passado. E aí, imagina, não é fácil você ficar no final de semana em casa e ficar feliz consigo. É um passo grande que você começa a aprender a gostar da sua própria companhia, que você começa a curtir o seu espaço, de arrumar a casa para você, de cuidar de você, né? Para quem gosta de fazer estes momentos, né? De fazer uma comidinha gostosa, né? Talvez de tomar banhos de ervas. Aqui houve um cuidado muito grande para alcançar isso aqui. Então isso vem, esse novo amor vem como um reflexo de um autocuidado muito grande que você fez consigo, né? E agora a espiritualidade te devolve em forma de parceria, né? Com uma aliança, né? De alguém que você pode contar e que vai te trazer prosperidade. Vou tirar aqui uma carta de conselho final e vou ler a mensagem do livro que ela traz. Aqui sai a carta do perdão. Liberto o passado e retorno ao fluxo. Olha que interessante. Se aqui existiu um momento de dor, de luta, de competição, de desafios, isso ficou para trás. Só que para você abrir, a chave para abrir essa relação, esse Ás de Ouros com essa família feliz, ele vai vir a partir de um perdão seu consigo, com relação ao tempo, né, desprendido para que essa relação desse certo, no tempo que você demorou para crescer. Então aqui fala de um auto-perdão e de um perdão com aquela pessoa que te trouxe uma dor, entendendo que aquilo que foi te ofertado no momento foi para que você saísse dessa relação que não condizia mais com o que você merecia viver. E se a pessoa continuasse a te dar pouco, você ia permanecer ali. Mas talvez o corte definitivo, uma dor grande que você viveu, te possibilitou a entender que você precisa perdoar essa pessoa porque ela fez com que você saísse da paradez e fosse fazer essa cura. Porque só essa cura ia trazer realmente uma relação que você ia se enxergar, que você ia poder se jogar, porque saberia que a pessoa estaria ali para você, né? Que você poderia de fato contar. Então, há uma necessidade de perdão para si, para o tempo talvez gasto com toda essa cura, com todo esse crescimento, e uma perdão para o outro, né? Que você entende que talvez tenha trazido uma dor
né? Eu vou ler essa carta aqui de perdão. Aqui fala o seguinte: o perdão é uma das maiores práticas espirituais, uma potente medicina que podemos escolher usar ou não. Não podemos esperar que outra pessoa peça perdão porque não controlamos o outro. Cada um de nós está preocupado com a sua própria felicidade ou que considera ser isso. Quando perdoamos o outro e a nós mesmos, liberamos a nossa alma para viver as possibilidades do presente e nos alinharmos com o agora. Os desafios e as dores do passado podem ser grandes portais de insight, crescimento e revolução. Só é possível apreciar a potencialidade da vida quando o nosso coração está aberto. E essa carta te convida à libertação. Observe o que está na sua vida pedindo para ser liberado, pois as mágoas têm data de validade e quando elas expiram, começam a te corroer por dentro. Essas histórias retornaram para serem ressignificadas, né? Então aqui talvez haja uma lembrança, haja uma memória, né, de tudo que foi vivido. E quando essa memória vier, quando essa dor vier, libere, né? Você pode dizer: tudo isso me machucou muito, mas eu não quero julgar essa pessoa porque eu também tenho, né, as minhas sombras. Mas libero essa pessoa daqui por diante porque eu quero viver algo novo. E aí você então se liberta, né, trazendo esse perdão para você, para que você leve uma vida mais leve, porque você merece isso, né? Eu achei muito legal essa leitura, eu gostei da energia daqui, de um crescimento de alguém que lutou e cresceu sozinho, né? Mas que agora vai poder receber todo esse amor doado a si e ao outro para liberar esse perdão, para liberar essa vida, para que você possa viver uma relação presente de grande parceria e abundância na sua vida, porque é o que você merece, tá bom? Deixo vocês aqui com essa mensagem, um grande beijo, queridos, e até a próxima. O último montinho aqui foi para quem está numa relação. Saíram as cartas: a porta para o espírito. Esse é um dia de sol. Esse é um dia de sol. E castelo. É momento de cura, não de guerra. Olha que interessante. Aqui, essas 3 cartas, para quem está numa relação, trazem uma energia de: quando eu olho tudo por um viés espiritual, eu percebo que a pessoa que está ali na minha frente, ela tem tantas questões quanto eu. Só que por serem diferentes, eu não compreendo. Mas aqui, quando eu olho essa situação, isso que aconteceu entre a gente por esse viés espiritual, é como se eu conseguisse compreender que eu não sou nem ninguém para julgar o outro, né? Que dirá ficar ali de alguma forma, né, crucificando porque o outro fez isso ou fez aquilo. Então aqui parece que aconteceu algo entre vocês, que há um julgamento. Só que agora não é a hora disso, agora é hora de paz, é hora de cura. E às vezes as pessoas estão na nossa vida por muitas razões, né? Mas uma delas é de me curar. É de que a partir daquela relação eu me veja num espelho tão grande que o outro segura na minha direção para ver que tudo aquilo que me machuca são coisas que eu preciso curar em mim. Então aqui, às vezes o outro, né? Existe um poema muito lindo na internet chamado A Pequena Alma e o Sol. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui na descrição. Esse que a gente nem sabe o que está ali por trás daquela convivência, daquela relação. Às vezes são coisas de outras vidas. E quando eu olho esse cenário do que me aconteceu, que eu não gostei, por esse viés espiritual, eu consigo entender que está tudo bem. O dia está calmo e feliz, como num dia de sol. Só que aqui não é dia de guerra, é dia de cura. E essa pessoa, por meio desse contrato, dessa ação, atitude, me traz essa cura. Porque eu perdoo a pessoa naquele momento, também estou perdoando o passado, que talvez a gente tenha vindo aqui resgatar. Então, seja lá o que for o seu cenário aqui, há um pedido: não faça guerra. Agora é momento de cura, de pausa, de você olhar para esse cenário com esse olhar espiritual, entendendo que as pessoas não estão na nossa vida por acaso. Elas trazem lições importantes, né? E quando você se abre a enxergar tudo isso dessa forma, você deixa tudo mais leve, né? Vou tirar aqui 6 cartas com tarô mitológico. Para quem está numa relação, passando por isso agora, que saiu aqui.
primeira carta, As de Copas, 10 de Copas. Gente, eu vou parar o jogo por aqui, tá ótimo. Essa carta aqui é muito amor, né? A carta da Justiça. A carta 8 de Paus. Carta da Lua. Só pode sair a carta do Sol. A carta As de Paus. Saiu 2 aqui, eu vou aceitar, tá? As de Paus. E saiu a carta do Rei de Espadas. Olha que interessante. No fundo do deck, a carta da Força. Aqui, o que você não tá vendo é que essa pessoa que tá com você tá fazendo uma força muito grande, né? Pra, vamos dizer assim, passar por essa fase difícil, né? A lua aqui me traz dessa dualidade, né? Desse oculto, que tanto você quanto o outro não consegue ver. Sobre essa união de vocês. Essa união é As de Copas com 10 de Copas. Essa união é uma união sagrada. Só que essas uniões de alma, de parcerias profundas, trazem muito aprendizado, trazem muito entendimento sobre essas questões espirituais, dos motivos pelos quais viemos aqui. Então, essa verdade que esse Rei de Espadas vai trazer para você, ou que talvez você esteja vivendo, esteja enxergando e vendo, há aqui uma necessidade de um perdão. Essa justiça que vai ser feita é como se você olhasse para o outro entendendo que aqui há essa parceria muito grande e que essas lições que vocês estão vivendo juntos, por mais que vocês não consigam enxergar, a lua aqui, nesse meu contexto que eu tirei, foi com questão de algo que não está sendo visto, vai permitir que vocês, né, tenham aqui, né, um início, vamos dizer assim, início de algo que já é grande, porque já existe uma relação aqui, mas esse novo momento apaixonado como que por justiça. Por quê? Porque a missão de vocês não era uma missão pequena, né? Essa missão de 10 de Copas e As de Copas, aqui, engraçado, eu falei 10 de Copas, mas eu senti 2 de Copas. Aqui para mim é uma conexão muito grande que é justa para vocês. E a dualidade, isso que vocês não conseguiam ver, essas ilusões que talvez vocês estavam vivendo, ou estão vivendo por conta desse desafio, isso vai ser esclarecido. Porque aqui tem um Rei de Copas, né? Um Rei de Espadas, né? E aí, essa carta aqui, 8 de Paus, tem esse golfinho. Olha que interessante. Esse golfinho me fala sobre essa conexão de almas, essa conexão tão profunda. Inclusive, eles estão aqui na água, né? A água fala sobre as nossas emoções, o quanto isso é profundo, o quanto isso é significativo, né? Então, aqui para mim há uma construção, há um momento desafiador, né, que pede vocês trabalhar a questão do ego, da raiva, dessa sensação de estourar com o outro. Eu preciso domar aqui agora os meus sentimentos para não, né, colocar isso a perder. Uma relação dessa que vocês estão assim juntos, não vale a pena se perder por conta desses desafios. Esses desafios fazem parte, né? Mas aqui vai vir o momento justo para vocês, né? Um momento de pausa, de trégua, um momento que vocês vão conseguir acertar, né? Ajustar essa relação, né? E aí a dualidade vai acabar. E aí essa sensação de que, meu Deus, para qual lado eu sigo? Nenhum. O lado da paz e da harmonia, porque essa relação é profunda. E quanto mais profundas as relações, mais aprendizados elas nos trazem, né? E aí vocês vão dizer assim, aqui tem 2 ases, né? Tanto As de Copas quanto As de Paus. Então aqui, ó, só para mim, essas 2 cartas com essa carta 10 de Copas, já me fala que é uma relação que vale a pena. É uma relação importante na vida de vocês aqui. Então, tenham tranquilidade, essa justiça vai chegar, esse momento de paz e de trégua vai, né, vai chegar na vida de vocês, porque essas brigas, esses conflitos vão ficar para trás, né? E aí vocês vão conseguir ter plena certeza, porque a lua agora está trazendo essa instabilidade, isso que eu não consigo perceber, também pede que você trabalhe a sua intuição, que você aproveite esses momentos para entender, caramba, essa pessoa não é qualquer pessoa na minha vida, por isso são aprendizados tão profundos, por isso são coisas que mexem, né, com o meu emocional, que talvez mexam, que deem gatilhos, né, de coisas que eu passei lá atrás. Por quê? Porque são aprendizados profundos, né?
Ninguém disse que seria fácil, né? Mas também que não seria tanta... Aqui, ó. Carta dos ratos. Esses momentos desafiadores. A carta da raposa. A carta da cobra. Só falta sair a carta do urso aqui. A carta do livro. No fundo do deck. A carta da aliança. Aqui, essa carta da aliança vem confirmar que essa parceria de vocês, ela precisa agora, né? Vocês precisam acessar as informações que vocês já têm sobre a importância dessa pessoa na vida. Aqui eu tô falando de duas pessoas que se ajudam, que se querem bem, que querem ver o bem do outro. Parcerias que, né, essa carta saiu nas 3 leituras. Aqui essa carta desse amor, desse sentimento que não tem fim, como é representado aqui. Ele começa, mas não acaba, né? Então é um ciclo de amor e de parceria muito grande. Só que são momentos desafiadores que trazem dor, que trazem conflito, trazem medo de perda, escassez. Só que vocês precisam ser espertos agora, não só fazer planejamentos de como vocês podem lidar com esses problemas, seja de rotina, seja em questão de dinheiro, seja em questão de planejamento de vida. Vocês precisam ser espertos agora, né? Perspicazes para encontrar soluções, porque aqui existe informação. Vocês sabem o que fazer para mudar o cenário. A informação aqui do livro está aberta, ou seja, vocês têm total capacidade de lidar com esses desafios, né? E talvez aqui de transmutarem as peles, né? De mudarem a forma de pensar, de agir com o outro, de falar. Quando a cobra muda de pele, ela precisa de espaço para crescer. E aquele corpo que ela estava não estava mais possibilitando esse crescimento. Por isso, às vezes, é necessário o luto. Por isso é necessário, às vezes, eu fazer essas mudanças tão grandes em mim, como a cobra vai fazer saindo dessa pele, para que ela tenha uma outra maior e ela possa se expandir. Por quê? Porque essas dores estão trazendo para vocês, né, uma necessidade de reformular. E aí é como se você estivesse fazendo uma obra em casa. Vai ficar um caos, vai ficar sujo, vai ficar com pó. Você vai perder a sua liberdade, que vai ter outras pessoas caminhando na sua casa. Mas depois da obra, vocês vão olhar para aquilo e falar assim: meu Deus, foi a melhor coisa que nós fizemos, foi essa obra. Só que até que isso passe, é um desespero obra em casa. Então imagine esse conflito entre vocês como essa obra. E isso vai passar, isso vai melhorar. Mas vocês precisam trabalhar juntos, trabalhar assim, de mãos dadas, não como conflito. Entendendo que a parceria de vocês, que vocês andando juntos numa direção, os conflitos vão ficar para trás. Quando vocês se dão as mãos para enfrentarem algo juntos, vocês saem dessas modificações, desses desafios muito mais fortes. Então, sejam parceiros, não se julguem, não se culpem, só continuem nessa caminhada na direção daquilo que eu quero atingir, porque o que vocês vão ter é uma família feliz, uma parceria grande, né? Uma parceria de ás de copas. Aqui, a pessoa entregando a sua maior copa de amor, né? Nessa aliança aqui. Olha que lindo. Então é assim, né, que eu deixo vocês com a memória do que vai ser. Mas eu queria tirar uma carta aqui de conselho final para o grupinho que está numa relação amorosa, que está passando por esses conflitos. Espiritualidade, traz aqui uma mensagem de auxílio para essas pessoas que estão nessa relação, que estão passando agora por esses desafios, né? A carta do perdão. Essa carta saiu também na leitura anterior. Aqui, o perdão é: vocês caminham juntos. Não tem ninguém melhor ou pior. Há pessoas evoluídas em determinadas áreas e outras não. Só que quando você está numa relação e você está junto com alguém, essa parceria vocês vão crescer juntos, mas juntos em assuntos separados. Um vai crescer às vezes profissionalmente, outro vai crescer emocionalmente, só que vocês vão continuar de mãos dadas, né, nesse crescimento. Só que para cada etapa que vocês vão passar, é necessário um perdão, senão vocês não evoluem. Se na primeira briga vocês tivessem acabado, vocês não teriam chegado até aqui. E esse pensamento, quando é levado para frente, você imagina que as relações, os casais, só estão juntos quando há o perdão. O perdão para a próxima fase. E claro, isso sendo avaliado dentro da sua balança, da sua realidade, daquilo que você consegue
perdoar, que você consegue abraçar, mas é que fala que isso vai ser benéfico para os dois. Vocês vão entender e compreender que esse perdão vai definir essa nova etapa. Ela vai, em vez de você passar o tempo todo jogando na cara da outra pessoa porque você perdoou, você vai deixar essa pessoa crescer com a memória de tudo que está acontecendo entre vocês, mas sem você ter que ficar lembrando dela toda hora. Olha, ó, não vai fazer isso de novo não. Olha o que aconteceu no passado. Ninguém se cura assim. Então, o perdão ele é necessário para que a relação tome um novo fôlego e passe para a segunda fase. Só que essa fase é necessário o perdão. E aí, por isso sai a carta para vocês. Aqui fala o seguinte: perdão é uma das maiores práticas espirituais. Uma potente medicina que não podemos escolher usar ou não. Que podemos escolher usar ou não. Não podemos esperar que uma outra pessoa peça perdão, porque não controlamos isso. Cada um de nós está preocupado com a sua própria felicidade ou o que considera ser isso. Quando perdoamos o outro e a nós mesmos, liberamos nossa alma para viver as possibilidades do presente e nos alinharmos com o agora. Os desafios e as dores do passado podem ser grandes portais de insights, crescimento e revolução. Só é possível apreciar a potencialidade da vida quando o nosso coração está aberto. E essa carta te convida a libertar-se. Observe o que está em sua vida pedindo para ser liberado, pois as mágoas têm data de validade e quando elas expiram, começam a te correr por dentro. Essas histórias retornaram para serem ressignificadas. Então talvez aqui você já tenha obrigado por isso em algum momento no passado. Só que se veio para esse momento é porque o perdão não se deu. Então foca na parceria, dê as mãos para o outro, entendendo que vocês juntos, vocês vão caminhar e precisar se perdoar ainda muitas outras vezes. E o que vai definir se vocês ficam ou não juntos é a balança de cada um. É você colocando e ponderando os problemas, os defeitos, o que aconteceu, se dentro da sua balança é algo razoável a ser considerado, perdoado, revisto. Mas aqui é uma parceria muito grande e profunda, onde duas pessoas se amam muito, e se entregam a essa copa de amor. Mas é necessário para que vocês passem por um próximo nível, se perdoarem a si, por certas coisas e perdoarem o outro por essas sombras, que todos nós carregamos. É isso que eu deixo como mensagem. Eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês. Espero vê-los aqui na próxima, queridos, e um grande beijo.